O curso Professor Otávio Gouveia, CPOG, deseja destacar o assunto estequiometria no preparatório Petrobras Intensivo, destacando ainda que nosso curso tem 30 anos aprovando em concursos da Petrobras. Enfatizo que o assunto estequiometria está no programa do cargo técnico em operação júnior, que já foi muito chamado de operador, e nesse edital de 2023 está com o nome de operação. Então, o que seria estequiometria? A palavra estéquio vem do grego e significa quantidade. Então, estequiometria seria medir as quantidades e é conhecido também como cálculo estequiométrico. Conceitos importantes na estequiometria. O primeiro deles, massa molar. Se é massa, pense que será em gramas, e só é em gramas porque é molar. Como assim? Pense que uma molécula ou um átomo de oxigênio não podem pesar em gramas. Quando a gente diz que o oxigênio tem massa molar 16 gramas por mol, isso é uma quantidade enorme de átomos de oxigênio para que possam pesar em gramas. Um único átomo de oxigênio pesaria 16 unidades de massa. Mas queremos ver a aplicação disso nos problemas de estequiometria, principalmente focando a banca Sebrasp-UNB. Entenda que os cálculos de massa molar, eles estarão colocados na questão a partir do valor da massa dada na tabela periódica ou dada na questão. O outro conceito importante, que é o conceito de mol, né, ele se refere exatamente a uma quantidade de partículas, que é o número de Avogadro, também chamado assim, né? Então, falou-se em mol na química, falou-se em 602 vezes 10 a 23 partículas. Numa analogia simples, quando se fala em dúzia de qualquer coisa, não são 12? A diferença é que dúzia, D de dado, já lembra 12, né, o número. Mas pense que falou-se em mol na química, isso é um número, uma quantidade de coisas. Quantas coisas? 602 vezes 10 a 23. Como esse número, né, que é sinônimo de mol, 602 vezes 10 a 23 é sinônimo da palavra mol. Ele só vale para coisas do mundo microscópico, a gente apelida partículas. E, então, voltando aqui no conceito, na massa do oxigênio, um átomozinho de oxigênio seria 16U. Mas se tivermos 602 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, seriam 16 gramas, e daí o nome de massa molar. Ou seja, melhor explicando agora, a massa molar significa que é a massa contida em 1 mol, mas 1 mol são 602 vezes 10 a 23 partículas. Então, 16 gramas, claro, não é o peso de um átomo de oxigênio. Se o nome é massa molar, é porque 16 gramas são a massa de 602 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. O outro conceito importante que falta destacar é o conceito de volume molar. Muito simples, você já sabe agora que falou-se em mol, falou-se em 602 vezes 10 a 23 partículas. Mas a química, quando trata de substâncias gasosas, ela deseja falar em volumes por mol. Então daí o nome volume em 1 mol, ou seja, volume molar, que será 22,4 litros por mol nas condições padrão de temperatura e pressão, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio e 0 grau Celsius ou 273 Kelvin. O que importa gravar, o volume molar é 22,4 litros. Vamos usar isso em cálculos estequiométricos. Essa tela é o que importa muito da aula a nível prático, a nível de resolver questões da CESP-UNB, ou Sebrasp, como está sendo chamado no edital. Eu vou depois, em questões, em outros vídeos, em vídeos sequentes, falar sempre da linha das leis. O que seria a linha das leis? São essas 1, 2, 3, 4, 5 itens que um problema de estequiometria pode te perguntar. Mas o que importa muito, e aí é fácil nessa tela que aí está,
Esses números aqui, o 2 antes do H2, o 1 antes do O2 e o 2 antes do H2O, portanto temos uma reação química em que H2 hidrogênio reage com O2 oxigênio formando água. Ok, essa proporção 2 de H2, 1 de O2 e 2 de H2O, ela existe para balancear os átomos. Isso é lei de Lavoisier. Então perceba que aqui temos 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 aqui, ó, são 4 átomos de hidrogênio. Também temos 4, 2 vezes 2, também temos 4 átomos de hidrogênio depois da seta. A seta expressa a reação química. Antes reagentes, depois produtos. Então 4 hidrogênios antes, 4 hidrogênios depois. Né? E aqui, ó, 1 vezes 2, 2 oxigênios. Aqui não tem nada escrito, é como se tivesse 1 oxigênio. 2 vezes 1, 2 oxigênios, 1 vezes 2, 2 oxigênios. Resumindo, esses números 2, 1, 2 são o que chamamos de coeficientes da equação química balanceada. Por isso que escrevi aqui, ó, que no cálculo estequiométrico você tem que ajustar os coeficientes. O que seria o ajuste dos coeficientes? Na prática, exatamente esses números aqui, 2, 1, 2, que é o mesmo que equação química balanceada. Pois bem, gente, agora é Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. Esses números 2, 1, 2 vão descer para cá, ó, vai ficar 2, 1, 2 o tempo todo. Perceba? 2, 1, 2, 2, 1, 2. Sempre eu desço esses números 2, 1, 2. Né? E é isso que eu chamo de, nos cálculos que farei com vocês em próximos vídeos, de linha das leis. É você, em resumo, não esquecer que esses números da equação química balanceada vão descer para essas linhas aqui para qualquer coisa que a questão pergunte, tá? Sempre descendo esse 2, 1, 2. O que a questão pode perguntar? Proporção em moléculas. Então, se a questão perguntar a proporção em moléculas, o que teremos? Teremos que, por exemplo, 2 moléculas de H2 reagem com uma de O2. Né? E, claro, a questão pode perguntar algo diferente dessa proporção de 2 para 1. Ele pode dizer, na equação acima, na reação acima em que o hidrogênio reage com oxigênio formando água, 3 moléculas de hidrogênio vão reagir com quantas de O2? Você vai botar aqui 3, vai reagir com quantas de O2? Mas sabendo que a proporção é 2 para 1. Então, isso que estou explicando é o que eu chamo de linha das leis. Mas então esse 2, né? 1, 2, aqui nessa linha significa proporção molecular. Na linha de baixo, se a gente quiser saber efetivamente a quantidade de moléculas, o número de moléculas, e aí estão chamando isso de quantidade de matéria, né? Entenda que esse número de moléculas, que é o número de Avogadro, isso é também o que, hein? A quantidade de matéria. Muitas questões colocam isso no enunciado. Então esse número de moléculas, eu vou ficar repetindo para você gravar, é a quantidade de matérias. Veja, o 2, 1, 2 da equação balanceada veio para cá, mas ele vai estar multiplicando esse número que é a quantidade de matéria. Então você vai ter 2 vezes 6, 2 vezes 10 é 23, 2 vezes 6, isso aqui seria 12, né? 12 vezes 10 é 23 moléculas de quê? De H2, reagem com 1, vai dar o próprio 602 vezes 10 é 23 de O2, formando 2 vezes 602 vezes 10 é 23. Ou seja, a proporção desceu para cá, o 2, 1, 2, e como estamos falando de número de moléculas, de quantidade de matéria, você vai multiplicar por esse 602 vezes 10 é 23. E se a questão falar em mols simplesmente? Você vai ter 2 mols aqui, 1 mol aqui e 2 mols aqui, sempre aquela proporção 2, 1, 2. E se falar de massa, é importante isso aqui porque é o que mais cai em questões de prova, não só do Sebrasp, não só da Sesgran Rio, que foi a banca anterior da Petrobras. Esses números aqui, ó, 2 gramas, 32 gramas e 18 gramas são a massa molar. Lembra, no início da aula eu falei do conceito de massa molar, que é a massa de 1 mol da substância. Esses números vêm da tabela periódica. Então, como é que surgiu esse 2 gramas aqui para o hidrogênio? É que a massa do hidrogênio é 1, mas a molécula é H2. Então, 2 vezes 1,
2 gramas é a massa molar do hidrogênio. E o oxigênio? O oxigênio você vê lá na tabela que ele é 16. Mas como tem 2 na fórmula, 2 vezes 16, 32. E a água? A água é 1 vezes 2, dá 2, e o oxigênio é 16, 2 com 16, massa molar da água 18. O detalhe é que essas massas molares, né, serão multiplicadas pela proporção da equação química balanceada. Sempre isso. E por fim, esses números da equação química balanceada nunca desaparecem, está aqui o 2, 1, 2, mas quando se fala em proporção volumétrica, vai entrar o conceito de volume molar, tá certo? Que é o 22,4 aqui. Então vai ficar 2 vezes 22,4, 1 vezes 22,4 e 2 vezes 22,4. O que eu passo de exercício para vocês de fixação bem simples? Que vocês completem essa tabela que aqui está. Perceba que o que mudou de cima para baixo, daqui dessa tela que eu expliquei. Aqui tivemos a reação do hidrogênio com O2 dando água. E mudou a reação agora. Agora a reação é nitrogênio, né, reagindo com quem? O nitrogênio está reagindo com nitrogênio. Está reagindo com quem? Com o hidrogênio, formando NH3. E aí a proporção agora vai ser de 1 para 3 para 2. E perceba que eu de propósito copiei e colei esse 1, 3 e 2 em todos os casos, para você perceber e nunca esquecer que essa relação numérica, né, que são os coeficientes da equação química balanceada, esse 1, 3, 2 agora, para essa equação, você vai ter o 1, 3, 2 em qualquer desses itens que a questão aborde. E aí é só você completar aqui com o que estiver falando. Aqui, proporção molecular é uma molécula para 3 moléculas para 2 moléculas. Quantidade de matéria, lembra? Quantidade de matéria é aquele número 602 vezes 10 a 23. Então vai ter 1 vezes 602 vezes 10 a 23 do nitrogênio, 3 vezes 602 vezes 10 a 23 do hidrogênio e 2 vezes 602 vezes 10 a 23 da amônia. Proporção molar, são mols simplesmente, então vai ter 1 mol de NH2, 3 mols de quem? Do H2 e 2 mols do NH3. Proporção ponderal, falei que é o que mais cai em questões. Então aqui ó, vai ter uma massa molar, em cada espaço desse vai ter uma massa molar. De quem? De quem está acima, ó, tá? Então aqui vai ter uma massa molar de quem? Do nitrogênio. Você vai ver a massa do nitrogênio na tabela, né, que é 14. Então você vai ter 14 vezes 2. Então você vai escrever o que aqui, ó? 28 gramas, ok? E aqui você vai escrever o que, ó? A massa molar do H2. Você vai olhar o H2 na tabela, vai ver que o H é 1. Como tem 2 aqui, como a fórmula é 2, vai ser 2 vezes 1. Então aqui vai dar 3 vezes 2 gramas. E aqui você vai ter a massa molar do NH3. Você vai calcular a massa 14 do nitrogênio, o hidrogênio é 1 vezes 3, vai dar 14 mais 3. Então aqui eu vou escrever o que, ó? 17 gramas, que é a massa molar de quem? Do NH3. E a proporção volumétrica, lembram? Tinha aquele conceito de volume molar. É sempre 22,4 se a questão não disser que está em pressão diferente. A maioria das questões usa a pressão padrão, que é chamada CNTP, né? E aí a proporção volumétrica é 22,4. Professor, e aí? Entra 22,4 litros aqui, ó, né? Sendo que aqui ele vai estar multiplicado por 1, aqui por 3, aqui por 2. Repito, peguem um papel em casa, né? Copiem isso aqui e tentem preencher o que vai estar aqui ao lado desses números da equação química balanceada. Eu usarei isso, essa fixação que você tem que fazer dessa tela em próximos exercícios. Aproveitando para convidá-lo para o curso CPOG, Preparatório Petrobras 2023, teremos aulas aos sábados e domingos. Isso é importante porque ele tira do ambiente familiar e de trabalho
E nós teremos 8 horas de aula no sábado e 8 horas de aula no domingo, 8 mais 8, 16 horas. Desculpa o rascunho aqui. 16 horas de aula por final de semana. São 8 finais de semana. Então isso aqui, ó, dá mais de 100 horas de curso. A gente te convoca. O que faremos nessas aulas aos sábados e domingos? Foco: resolução de questões de concurso anterior. Mais de 90% de aulas presenciais, algum reforço remoto e online. E os conteúdos estarão para vocês em PDF e Word. Nossos contatos: prefixo 21, os dois WhatsApps, o primeiro 992511415, o segundo 979540649. Seja bem-vindo ao curso CPOG, o destaque final: 30 anos aprovando em concursos da Petrobras. A gente quer ver você na lista de aprovados na Petrobras em 2023. Estude conosco.